Boa noite, irmãos. Graça e a paz esteja com todos. Ou bom dia para aqueles que estiverem acompanhando esta aula durante o dia, uma boa tarde. Nós estamos mais uma vez aqui nos aproximando para poder conduzir o nosso estudo sobre ética cristã. Irmãos, nós já tivemos duas aulas, né? Eu espero que os irmãos já tenham tido a oportunidade de poder acompanhar e tirar alguma dúvida eventualmente, né, no conteúdo da apostila. Nossos momentos de aula eles são uma espécie de introdução ao conteúdo da apostila, que é muito maior, muito mais amplo, e que não acaba não tendo, né, a oportunidade de a gente trabalhar ele minuciosamente durante as aulas. Esse momento é mais para a gente ter aquela introdução ao conteúdo, né, poder facilitar de alguma forma a compreensão dos assuntos que nós estamos trabalhando. Hoje, irmãos, nesse momento, nós vamos trabalhar na página 17 algumas outras características que sejam pertinentes, sejam adequadas e sejam corretas para o perfil de um obreiro cristão. Nós trabalhamos com a ideia do obreiro, irmãos, mas não é que esse conjunto de características ele sirva só para a função de obreiro, certo? A grande maioria de todas essas características são aplicáveis a qualquer cristão. Mas como o foco é a preparação ministerial, então nós destacamos aqui o papel do obreiro e ressaltamos que elas são ainda mais importantes, né, para quem exerce essa função. Na página 17, nós temos uma das características muito importantes para o cristão em geral, especificamente para o obreiro, para o líder cristão, que é a questão de falar a verdade. Nós já conhecemos, né, até de uma ideia comum dos cristãos, que os cristãos não são pessoas dadas à mentira. Porém, parece que é um assunto que a gente precisa sempre estar com ele bem claro em mente, né? Já que a gente vive num ambiente, num mundo que, infelizmente, valoriza muito, né, a questão da mentira. Vamos ler alguns trechos aqui que sejam importantes. O caráter envolve integridade, franqueza e veracidade absoluta nas relações com todos os seres humanos criados por Deus. O caráter cristão começa com honestidade e franqueza diante de Deus. Quando Natanael encontrou Jesus, as primeiras palavras que ouviu do mestre foram: "Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo." Em João, capítulo 1, versículo 47. No segundo parágrafo, diz assim: o que está no coração em relação a Deus é refletido em direção aos outros. Por isso, devemos procurar comunicar com os outros de maneira sincera e íntegra, ou seja, ser verdadeiro. Irmãos, nós precisamos ser verdadeiros porque Deus é verdadeiro, né? E nós, como filhos de Deus, devemos espelhar essa característica do caráter de Deus. Além disso, irmãos, se nós pararmos para pensar um pouco, né, nós vivemos num mundo, como eu estava comentando agora há pouco, que ele carece muito da verdade. Parece que, atualmente, a verdade ela tem sido ainda mais um artigo assim, quase que de luxo, né, no caráter das pessoas. Parece que está importando muito a questão da satisfação pessoal, independente, né, da verdade. Esse é um dos grandes problemas do mundo que nós vivemos. Quando não existe um norte de verdade, quando não se sabe diferenciar a verdade da mentira, qualquer coisa é válida. Qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de ideia é válida. Então, mesmo que nós usarmos, né, nossa capacidade de pensar e podemos até discutir com alguém que não é cristão, né, sobre essa questão do valor da verdade, a gente consegue perceber que ela é indispensável para o bom andamento de uma sociedade. Então, o cristão ele é também, né, esse ser que valoriza a verdade. Primeiro, porque a verdade ela é Deus, né? Depois, porque a verdade ela se torna indispensável para um bom andamento da sociedade e especificamente do corpo de Cristo, né, que é a igreja. Outro ponto importante do caráter do cristão é não ser caluniador. A pessoa de caráter nunca fala mal de quem quer que seja. Os erros e fala tão percebidos nos outros não deverão ser tópicos escolhidos para a conversação.
Tal pessoa procurará contestar uma história negativa sobre outro crente. Se isso não for possível, a história não segue adiante. A pessoa que tem caráter não divulga um relato negativo, mesmo que seja verdadeiro. A pessoa de caráter não só guarda a língua, mas também as línguas dos outros, a fim de evitar a propagação da calúnia. Existem, inclusive, algumas brincadeiras, né, que se relacionam a essa questão de ser caluniador, ou a questão da fofoca. Né? O pessoal usa o termo, fofoca gospel, né? Então, fofoca branca, né? Como se, na verdade, isso não tivesse importância alguma. Mas a gente está vendo, irmãos, que o cristão, e mais especificamente o líder cristão, ele tem que saber guardar, né, as suas palavras, certo? E, inclusive, ter o que a gente chama de discrição. Né? Vamos imaginar que um irmão, uma irmã, nos procure e vai pedir ajuda em oração, ou um conselho, ou vá, né, confessar uma situação difícil que ele está passando com a família ou algo pessoal. E aí nós, em vez de simplesmente ajudarmos aquela pessoa, né, da forma como nós pudermos, através da oração, do conselho, né, e orientando ela, né, e se possível fazendo alguma coisa, né, que seja mais prática para ajudá-la, se além disso a gente pega e espalha essa conversa adiante. Né? Como ficará a situação daquele irmão, daquela irmã? Né? Qual é a justificativa para um ato desse? Nós não estamos falando aqui, irmãos, de, assim, omitir, né? Omitir questões que sejam, sei lá, importantes, extremamente fundamentais, ou pedir ajuda de alguém, né, para ajudar aquela pessoa, caso as nossas ações elas não estejam surtindo efeitos, caso a gente não saiba como conduzir aquela situação. Não, isso é válido. Mas a gente está falando de simplesmente sair espalhando a história, né, sobre alguém, né, e não imaginar o nível de consequência negativa que aquilo tem. Né? Primeiro, que a pessoa ela vai perder totalmente a confiança que tem em nós. Depois, porque aquela situação que ela está passando pode ser agravada ou pode se criar um problema novo. Se alguém nos procura para ajuda, é porque algum tipo de confiança, né, nós espelhamos para aquela pessoa. E o detalhe, irmãos, aqui especificamente sobre a questão da calúnia, nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós vamos afirmar, né, algo sobre o caráter e sobre a conduta de alguém. O cristão tem que ter um cuidado especial com isso. Por quê? Porque nós não podemos ser caluniadores, não podemos aplicar, jogar em cima de alguém uma falha de caráter, um comportamento, a gente poderia dizer, um comportamento desviado, né, ou algo do tipo, não tendo, primeiro, a plena certeza disso, certo? E depois, de forma irresponsável, achando que qualquer coisa que a gente vai falar, porque seja verdade, eu posso falar da forma que eu quiser, já que é verdade. Nem no meio digital, irmãos. Então, nem numa rede social o cristão ele pode sair, digamos assim, soltando o verbo, né, e falando tudo que ele pensa. Por quê? Porque o meio digital ele também tem leis, também tem um estatuto que rege, né, a questão das redes sociais e o uso de internet. A rede social, a internet, não é terra sem lei. E mesmo que não houvesse esse tipo de estatuto, de lei, nós temos que entender que uma informação veiculada numa rede social, ela se propaga muito rápido. Então, agravar alguém, certo? Falar algo sobre alguém numa rede social, pode ser que depois de aquela informação lançada, pronto, nós percamos totalmente o controle dela. A gente não sabe até onde vai chegar, né? Que consequências aquilo dali vai ter para a pessoa, ok? Então, o obreiro cristão, o líder cristão não pode ser caluniador. Não prejudicar ninguém. Se não prejudicar ninguém, irmãos, ele está até conectado com outro ponto que nós vamos ver, que é a questão da honestidade e a integridade nas promessas. Nós podemos dizer que ser honesto e ter integridade é uma das formas de não prejudicar as pessoas.
O cristão, uma vez que ele empregue, né, a sua palavra, que ele prometa algo, que ele afirme algo, aquilo deve ser verdadeiro. Nós vemos, né, nas próprias escrituras, no Antigo Testamento, a prática de fazer juramentos. Né? Nós vemos até, muitas vezes, Deus se expressando e Deus usando essa linguagem de juramento. Né? Deus não podendo jurar por alguém que seja maior do que ele, porque não há esse ser, né? E Deus dizendo, eu juro por mim mesmo. Não é que Deus precise fazer algum tipo de juramento para a palavra dele ser válida, certo? Mas é uma forma de Deus se comunicar com o ser humano, com o homem, que conhece a prática do juramento e Deus dizer para aquela pessoa, essa palavra tem validade. A gente já vê, irmãos, no Novo Testamento, que a palavra do cristão ela tem que ser firme e única. Quando eu afirmar algo, né, meu sim seja um sim. Quando eu negar algo, meu não seja um não. Então, também nós temos que ter isso bem claro em mente, inclusive para a questão de não dar essa ênfase nos juramentos. Né? Vou fazer isso aqui para garantir que a minha fala é verdadeira. Era muito comum, inclusive em crianças e adolescentes, há um tempo atrás, que quando se queria afirmar alguma coisa, jurava-se pela alma da própria mãe. Né? Juro pela vida da minha mãe, né? Para provar que aquela fala tinha validade. Certo? Mas o cristão ele não deve ser apegado a esse tipo de comportamento. Quando ele fala uma coisa, ela deve ser verdadeira. Né? Pressupomos que alguém que segue o Deus que é verdadeiro siga o caráter desse Deus. Né? Faça as obras desse Deus e também seja verdadeiro. Então não faz sentido que nós sejamos desonestos ou que não nos comportemos de forma íntegra. Isso, irmãos, se relaciona exatamente com a questão do não prejudicar as pessoas. Então, o cristão ele não pode, por exemplo, né, além do que a gente já estava falando aqui no ponto anterior, né, de pegar e agravar alguém com palavras, ou de veicular um segredo da pessoa, ou enfim, uma situação que a pessoa esteja passando. Mas o foco, irmãos, é que ninguém vai ser prejudicado por ações ou palavras minhas, e até por questão de omissões das minhas ações, certo? Isso é uma forma, irmãos, de amor ao próximo também, certo? A gente pensa, às vezes, no amor muito uma questão de sentimento, né? De sentir uma alegria, algo por alguém. Mas o amor revelado nas Escrituras, ele é um amor muito prático, né? Muito do fazer. Né? Quando nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus orientando sobre amar o próximo, ele dá exemplo de ações práticas. Orar pela pessoa, ajudá-la quando ela precisar. Então, todos esses comportamentos relacionados ao próximo, eles exemplificam esse amor. Ok? Próximo ponto importante é a questão do odiar o mal e honrar a retidão. Né? O cristão ele não deve ser alguém que se relaciona com o mal ou vive com uma aparência de mal, inclusive. Certo? Nós não precisamos odiar pessoas para odiar o mal. Isso é uma ideia que nós temos que ter clara na mente, né, para que nós não transformemos as pessoas no alvo do ódio. Então, quando eu vejo um comportamento que eu vejo pelas escrituras que é pecaminoso, que está equivocado, não preciso odiar a pessoa que se comporta da forma errada, mas eu com certeza odiarei o comportamento. Não procurarei fazer aquilo para mim, não orientarei pessoas e, se possível, né, esclarecerei inclusive a pessoa que está com um comportamento específico, errado, para aquilo dali. Eu devo, né, se puder, inclusive, dizer para aquela pessoa, né, oferecer a oportunidade dela mudar. Okay? Mas isso, irmãos, não implica praticar um mal para que eu vá com pretexto de combater o outro. Né? Então, eu vou rejeitar tal tipo de comportamento, mas às vezes o meu comportamento é semelhante. Então, o cristão não pode
se desviar para esse caminho. As próprias escrituras falam que eu não posso combater o mal com o mal, mas eu combater o mal com o bem. Então, não tem como combater uma atitude pecaminosa cometendo um pecado. Não tem como eu dizer que eu vivo na luz ou ando no amor de Deus e ser apegado a certos comportamentos maus. Ok? E o cristão deve, né, procurar ser, como no tópico passado que nós comentamos, íntegro, né? E ele deve procurar ser uma pessoa que caminha em retidão. Vamos ver uns textos bíblicos aqui. Ó. A Escritura nunca ensina a odiar as pessoas, pouco importando quão más ou ameaçadoras as mesmas possam ser. Mas o mal que praticam ou perpetram ao transgredir a palavra de Deus é que deve ser o objeto adequado do nosso ódio. Está enfatizado na Bíblia que devemos odiar o mal. Salmo 97:10. Vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos e livra-os das mãos dos ímpios. Amós 5,15 também diz: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então, o cristão ele tem que saber diferenciar pessoas de atos. Né? Mesmo o ímpio, isso é muito complicado às vezes a gente entender com uma mentalidade humana. Né? Como é que faz essa separação tão fácil? Como não odiar alguém que pratica o mal, principalmente contra nós? Mais especificamente, se nós pensarmos aqui no contexto de liderança, uma liderança cristã que está atenta, né, a todas as dificuldades que a igreja enfrenta no mundo, numa sociedade que cada vez mais, né, explicita um discurso de ódio, certo? E às vezes seria difícil a gente compreender como o cristão pode não odiar pessoas, né, que se levantam contra a igreja, que se levantam contra os valores da palavra. Mas essa distinção ela se faz bastante necessária para que nós não, tentando evitar um erro, entremos num outro erro tão semelhante, certo? Outro ponto na página 20, que vou comentar rapidamente, mas que também é extremamente essencial, que é a questão da cooperação. Irmãos, a palavra fala que nós, igreja, somos membros do corpo de Cristo. Certo? Então, não deveria haver uma competição entre os membros do corpo. Não deveria ser necessário um cristão correr para fazer algo, porque senão o outro ali vai fazer e ele tem que aparecer, ele tem que estar em evidência. Na teoria, irmãos, que a palavra revela, todos nós somos colocados na nossa posição, no nosso chamado por Deus. Então, eu não preciso ser e viver exatamente aquilo que o meu irmão, aquilo que o grupo, né, o grupo de irmãos dentro da igreja está fazendo, aquilo que a denominação X ou Y está fazendo. Então, era para existir mais claramente um ambiente de cooperação e nós nos entendermos como parte de um grande trabalho, né, de uma grande obra, e essa obra sendo de Deus. Então, por exemplo, quando alguém se converte e essa pessoa, por algum motivo, não fica, né, na nossa congregação, ela vai para um outro canto, desde que seja uma igreja bíblica, uma igreja que procura seguir os princípios de Deus, eu não deveria achar que eu perdi, né, uma pessoa. Claro que a gente sente falta, se for uma pessoa mais achegada, ou se for alguém que a gente lutou muito para aquela pessoa se converter, é óbvio que nós sentimos a falta, mas a gente não pode tratar como se tivesse se embandeirar para o lado do inimigo. Ela continua no reino, certo? Ela continua no reino. E muitas vezes o propósito, né, de Deus vai ser exercido lá naquele canto. Da mesma forma que nós podemos pensar que muitas pessoas que não se converteram no nosso meio, nas nossas congregações, né, ou com o nosso trabalho diretamente, hoje em dia fazem parte das nossas congregações, fazem parte do nosso círculo de amizade, são pessoas que são cooperadores do nosso trabalho. Por quê? Porque Deus é o Senhor da obra e Ele direciona pessoas,
né? Deus, ele sabe onde as pessoas se encaixam, onde elas conseguem produzir de acordo com a sua vontade. Então, o cristão, ele tem que ser uma pessoa que está aberta e compreende esse sentido da questão da cooperação. Um ponto que nós vamos trabalhar, que está aqui na página 21, eu diria até que é um ponto um tanto quanto delicado, né, para qualquer pessoa, mas dependendo do ambiente, né, da situação, que é a questão da administração da vida financeira. Essa, com certeza, irmãos, é uma área e é uma questão que não afeta somente o cristão, afeta a sociedade como um todo. Porém, como nós estamos comentando, nós somos pessoas que foram chamadas por Deus para não fazer parte do mundo. Então, nós não somos só mais uma pessoa, nós somos parte do corpo de Cristo, né? Somos habitados pelo Espírito Santo, somos igreja, nós somos a agência missionária de Deus na Terra, e a gente não pode achar que porque é um problema que afeta todo mundo, não tem nada a ver, não existe nenhuma particularidade, não tem nada que eu, como cristão, tenha que estar atento, porque todo mundo passa problema financeiro. Sim, todos passam problema financeiro, diversas pessoas passam problema financeiro, melhor dizendo. Porém, existem alguns comportamentos, irmãos, que mesmo uma pessoa descrente, a gente consegue perceber que eles estão equivocados. Por exemplo, gastar mais do que se recebe. Esse é um comportamento muito perigoso, porque isso pode gerar a questão do endividamento. E aí, retornamos para aquele princípio que trabalhamos, né, no começo desse vídeo, certo? Eu não devo prejudicar pessoas. Se eu entrego a minha palavra, eu devo cumprir. Então, se eu firmo um acordo, um contrato, uma compra, eu devo procurar honrar aquele contrato ou aquela compra. Eu não devo ser conhecido, por exemplo, como caloteiro, né, para dar uma gíria bem popular. Eu não devo ser referência, né, de pessoa que não quita com as suas obrigações. Inclusive, no nosso, nos documentos que orientam, né, a nossa igreja, um dos requisitos para alguém ser credenciado ao ministério é que ela esteja com um nome limpo, né? Então, tem que estar com a vida regularizada. Repito, sabemos que dificuldades financeiras eles podem alcançar qualquer pessoa, e mesmo alguém que seja a pessoa assim, muito fiel nos seus compromissos, ela pode em algum momento passar por um aperto. Porém, né, isso não deve ser uma coisa voluntária, né? Tipo, a pessoa pega, ela vai já entrar naquele rumo ali, já vai fazer as dívidas, esperando, né, não pagar. É muito ruim ver que, às vezes, mesmo alguns irmãos, né, umas pessoas na fé comentam que crente é uma pessoa que não gosta de pagar as suas dívidas, né? Às vezes eu já ouvi falar pessoas dizer assim, eu vendo para todo mundo, mas não gosto de vender para crente, porque crente não paga. Então, imagine um obreiro cristão, um líder cristão, né, que não honre suas dívidas, é conhecido no meio onde ele está, né, como uma pessoa que compra já com a má intenção de não pagar. Certo? Então, isso não serve, né, para o líder cristão, não serve para o cristão como um todo, mais especificamente para o líder cristão ainda. Vou citar alguns pontos aqui que são mais simples de compreender, que é a questão da cortesia, a pontualidade, a prudência e a flexibilidade. Ser cortês, irmãos, não é só ser uma pessoa, digamos assim, educada, né? Saber se aproximar de alguém, é saber ser respeitoso com alguém. Eu não posso, por exemplo, numa situação, vamos ver, uma situação de culto, né? Aí tem um irmão, uma irmã que estão ali no culto, mas estão conversando, né? Então o barulho começa a atrapalhar ali, as pessoas estão próximas, eu chego, né? Como se chego chegando, né? E aí, silêncio, está na hora do culto. Prestando atenção, não? Então, o valor daquela pessoa, né, e o meu valor, eles são equivalentes. Eu não sou melhor que ninguém por ser líder e não sou melhor do que ninguém por estar numa situação, digamos, certo. Então, a cortesia
aqui é uma forma, inclusive, de reconhecer o valor dos irmãos. Não importa se o irmão é aquela pessoa ativa, aquela pessoa que nunca causa problemas dentro da igreja, se é aquela pessoa um pouco mais difícil. Não preciso, né, ser ofensivo com a pessoa para que eu fale a verdade, para que eu corrija a pessoa se preciso for. Outra coisa é a questão da pontualidade. O líder cristão ele também tem que procurar ser alguém pontual, certo? Por quê? Porque no momento que ele está escalado ali, né, exercendo a sua função, ele é uma pessoa necessária ao bom andamento do culto. Então, quer seja recepcionando as pessoas que estão chegando na congregação, quer seja prestando um serviço, entregando um envelope, quer seja coletando nomes para oração, o líder cristão, o músico cristão, eles são necessários para que o culto se desenvolva de forma organizada, né? E aí, irmãos, essa questão da organização, ela é algo bíblico dentro de um culto. O culto ele não pode ser de qualquer jeito, né? Joga aí como funcionar, vai dar certo, né? Não pode ser dessa forma. E nós que somos chamados para ser líderes, nós temos um papel no bom andamento daquilo dali, especificamente na função que eu fui chamado. Então, eu devo cumprir bem o meu chamado, né? E outras pessoas também devem cumprir o chamado a qual elas foram convocadas. Então, a questão da pontualidade, ela coopera para que esse momento de culto, para que o momento das reuniões, certo? Aconteça de forma apropriada, para que não seja nada atropelado. Uma outra questão é a prudência e também a flexibilidade. Por que a prudência ela é uma atitude interessante e extremamente importante para o obreiro cristão? O líder cristão ele não pode ser alguém precipitado. Diante de qualquer ação, ele é impulsivo e quer tomar qualquer decisão sem refletir direito nas consequências, nos atos. Vai dar um conselho, não reflete em que consequências aquele conselho vai ter. Eu me recordo de só uma pequena historinha para ilustrar. Um irmão novo convertido, né, foi pedir conselho com um irmão mais experiente na fé, mas o irmão não era muito prudente. O jovem, né, novo convertido pediu para que ele estava preocupado será que a fé dele era genuína, se ele estava realmente firme com Deus, e ele gostaria de saber se estava realmente firme com Deus. Aí o irmão que deveria, né, ser mais maduro na fé disse assim, olha, você faz um teste, você passa assim uma semana frequentando assiduamente a igreja, todas as reuniões que você possa participar, faça seu devocional, né, escute louvor, e aí na semana seguinte você vai para o mundão, né, e você não pisa na igreja. Se tiver a oportunidade de ir com a festa, com a farra, vai para a farra. Se depois desse período todo mundo tem contato com a Bíblia, sem contato com uma música cristã, se você ainda tiver vontade de voltar para a igreja, é porque você é filho. Então, vejam que é um conselho que não tem um mínimo de prudência. Né? Nós sabemos que nós militamos, né, para não sermos dominados pelo desejo da carne. E aí a pessoa ela vai se expor numa situação, né, abertamente, assim, a todo tipo de desejo da carne, para testar se ela realmente foi salva. Não existe, né? Não existe uma situação dessa, ela é absurda. Um conselho desse é totalmente sem prudência. Da mesma forma, o líder cristão, o obreiro cristão, ele tem que ter prudência, inclusive, no falar. Né? Então, você pega, houve tem dois irmãos que estão num momento ali de litígio um contra o outro, um diz uma coisa, o outro diz outra, e aí o obreiro, né, o líder vai dar um conselho, ele só escuta um lado da história. Isso é uma forma de não ter prudência também, porque daqui para eu conhecer o que é a verdade, só naquela situação, né, só com um lado, eu posso dar um conselho equivocado e até destrutivo. Então tem que ter a prudência de conhecer a história da melhor forma possível, ouvir os dois lados e dar esse conselho em cima das orientações bíblicas. Outra questão é a questão da flexibilidade.
Lembrando que ser flexível aqui, né, não está falando de um caráter, digamos que maleável, né, de alguém que cede em pontos importantes para agradar ou para ser bom, para ser bem visto. Então, ser flexível é saber, inclusive, né, lidar com os problemas, as dificuldades do próximo. Certo? A questão da flexibilidade aqui é reconhecer que muitas vezes nem todas as pessoas elas se desenvolvem da mesma forma, elas conseguem lidar com a situação da mesma maneira. Tem um irmão que consegue vencer o pecado de uma forma, o outro luta mais contra aquilo dali, certo? Que muitas pessoas elas não vão, muitas vezes elas não vão dar o retorno, né, que eu espero, seja um conselho, seja um auxílio que a gente preste, muitas vezes o retorno não é esperado. E se eu for uma pessoa muito inflexível, né, eu corro o grave risco de achar que o meu serviço ele é totalmente em vão, de dizer, não quero mais fazer nada porque não resolve, eu dou conselho e as pessoas não escutam. Imagine quantas vezes, né, um pastor ele tem os seus conselhos totalmente desprezados, né, pelas suas ovelhas, mas ele não pode desistir de estar ali aconselhando, de procurar meios, né? Muitas vezes o irmão ele não consegue se alcançar de uma forma, então se tenta de outra, né? Mas ele fica lá, né? Perseverante. E ele, inclusive, tem a fé que aquela pessoa vá mudar e melhorar com o tempo, com a experiência, com a ação de Deus na vida dela. Se ele não tiver um mínimo de flexibilidade para isso, ele vai, com certeza, se frustrar e vai compreender, né, de forma um pouco errônea o chamado, né, e as dificuldades que tem. Só para concluir essa nossa aula de hoje, eu queria falar sobre o zelo. Ter zelo, irmãos, é ter cuidado. E esse zelo ele pode ser aplicado de forma bem ampla na vida cristã. Então, o cristão deve ser zeloso pela sua própria vida, né? Mas também esse zelo ele pode ser aplicado especificamente à questão do seu chamado, sua vocação. Né? Então, ele ter cuidado com aquilo que faz, com aquilo que fala, da forma que executa o seu trabalho, não fazer ele como se fosse qualquer coisa, né? Como se fosse apenas mais uma ação, mais uma tarefa dentro da rotina diária ou dentro das atividades da igreja. Né? O zelo é ter um cuidado adequado com aquilo que se faz dentro do templo, mas também fora do templo, né? Na presença dos irmãos, mas também na ausência dos irmãos, certo? O zelo inclui a aparência, inclui a forma de falar, inclui a assiduidade no culto, inclui a importância, né, para o ensino dentro da igreja. O zelo inclui saber tratar bem o próximo, né? O zelo inclui, repetindo a questão da perseverança também. Tudo isso é englobado, né, e relacionado com o zelo. Então, irmãos, nós encerramos essa nossa aula por aqui, né? Eu desejo que Deus abençoe a vida de vocês, que possa ter contribuído para, né, esclarecer esses pontos. Qualquer dúvida, né, pode procurar no grupo de WhatsApp, mandando a sua dúvida no privado ou geral, no grupo. Leia a apostila de forma mais detalhada, né, e vamos nos encontrar de novo na nossa próxima aula. Deus abençoe. Até a próxima.